Este podcast tem o apoio da Coffee Dispay. Olá, sejam bem-vindos ao podcast @Retail, o podcast da revista Distribuição Hoje. O meu nome é Joana Vieira, editora de pagamentos e Customer Experience da revista. Na conversa de hoje, voltada para os meios de pagamento, focamos-nos nas compras online e na urgência de soluções rápidas e fiáveis neste circuito, com destaque para a solução de Buy Now Pay Later. Uma conversa com Carla Monteiro, responsável comercial da Coffee Dispay, que resultou do Win Retail Congress, evento organizado pela revista Distribuição Hoje. Hoje falamos muito de barreiras no checkout, não é? Nas transações no ato da compra. Já ontem, na mesa redonda, depois do almoço, tivemos a oportunidade de falar um bocadinho nas soluções que estão em curso para tentar colmatar todas essas questões. Portanto, querem-se soluções rápidas, fiáveis e também integradas, portanto, naquela perspectiva que sabemos mais omnicanal, mas por vezes também cai-se aqui no erro, diria eu, na ânsia de disponibilizar o máximo de soluções possível aqui aos clientes, para ter tudo em cima da mesa. Isto pode ter aqui o efeito um bocadinho contrário pela sobrecarga de opções de pagamento e com algum impacto até na taxa de conversão, não é? No entanto, também não convém disponibilizar poucas soluções e é difícil encontrar aqui o equilíbrio. E é preciso, de facto, conhecer cirurgicamente as características dos consumidores para lhes dar as melhores respostas. E precisamente, começando aqui com os constrangimentos e com estas barreiras, gostaria que a Carla me falasse um pouco mais daquilo que sente e o que fazem também para colmatar estas questões. Obrigada, Joana. Bom dia. Obrigada pela oportunidade. Bom, sem dúvida, e acho que qualquer comerciante que tenha uma loja online em particular percebe o quão a parte do checkout é crucial. E é uma das partes essenciais na jornada de compra onde tudo se decide, não é? E que, ao não funcionar da forma correta ou dentro da expectativa do cliente, é sem dúvida aqui uma fonte de abandono. Eu diria que as principais barreiras que os consumidores encontram ou que podem dissuadir aqui o processo de compra acaba por ter a ver com a complexidade do processo, do próprio checkout, com questões de segurança que atualmente são cada vez mais relevantes e os consumidores estão atentos, e também aqui a falta de opções de pagamento adequadas àquilo que o consumidor precisa, espera ou perspectiva que possa vir a ter. Começando aqui pelo processo complexo, eu acho que provavelmente na sala muitos poderão se rever com esta experiência quando se dirigem a um site para fazer uma compra pela primeira vez, que ainda não conhecem, mas viram um produto que efetivamente entusiasma e querem comprar, metem no carrinho de compras, seguem para o checkout e até na expectativa de perceber, como é que opções de pagamento é que eu vou ter, vi que tem ali um Buy Now Pay Later, como é que isto vai correr, chegam ao checkout e não conseguem avançar porque têm que fazer um login. Ok, então se calhar isto só tenho que pôr aqui o meu e-mail ou o meu telemóvel, vou começar a preencher. Começo a preencher, faço o login e eis que me pedem o meu nome completo, a minha morada, o meu número de telemóvel, o meu e-mail, o meu número de contribuinte, o meu número de cartão de cidadão e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora, e temos um formulário que nunca mais acaba e eu ainda não cheguei sequer à parte da compra. Esta parte só por si só, ou seja, termos aqui, por exemplo, a obrigação de fazer um login antes de chegar ao checkout, já é um motivo muitas vezes para as pessoas desistirem. Não querem dar todos estes dados ou ainda acham que é prematuro estar a dar todos estes dados sem verdadeiramente ainda perceberem como é que vão pagar aquela compra. Depois há checkouts que têm processos de autenticação complexos, têm que ou introduzir um código ou têm aqueles processos de captcha que nunca mais acabam e têm que assinalar ali a imagem do autocarro, a imagem do pneu, a imagem da bicicleta. E ao fim 3 tentativas falhadas porque não acertámos naquele quadradinho pequenino onde estava o bocadinho do pneu da bicicleta, volta tudo para trás. E portanto, nisto tudo já se passou 5 ou 6 minutos ou 7 minutos, que numa jornada e-commerce é longuíssimo e ainda não conseguimos chegar ao processo que verdadeiramente queríamos. E portanto, depois disto tudo, lá finalmente chegamos e aí sim descobrimos qual é a panóplia de pagamentos que existe naquele site e às vezes não tem lá aquele que eu queria, porque queria mesmo era pagar desta forma e acabo por desistir da compra. Portanto, às vezes esta questão de queremos granjear toda uma informação do cliente antes de chegarmos ao momento do pagamento, do ponto de vista da marca,
percebe-se, obviamente, dados são super importantes, do ponto de vista do consumidor, muitas vezes é logo o primeiro dissuador e é onde ele acaba por se desmotivar e onde existe a maior probabilidade de desistirem da compra. Depois, chegados aos métodos de pagamento, nós sabemos que cada vez mais os consumidores procuram alternativas. Pagar com cartão de crédito é algo já muito comum. Há muitos sites que ainda disponibilizam também as referências multibanco, está tudo bem, está um bocadinho a cair em desuso, mas ainda se utiliza. Mas o cliente, o consumidor, procura cada vez mais métodos rápidos. O MBWay sabemos que é um incontornável atualmente. O PayPal também, sabemos que em Portugal também tem uma relevância, e na Europa uma relevância muito grande, mas assistimos aqui também cada vez mais a uma procura de outro tipo de soluções, nomeadamente as soluções de Buy Now, Pay Later, que estão a crescer na Europa e em Portugal também estão a seguir exatamente a mesma tendência. Se eu chegar a um checkout e não encontrar o método de pagamento que para mim se adequa, também não vou comprar e também vou desistir. Portanto, esta ausência de soluções que por vezes as marcas podem considerar que não vai pagar desta forma, se quiser muito este produto vai comprar de outra, pode não ser verdade. O consumidor pode pegar e simplesmente à procura do mesmo produto noutra loja online, onde consiga encontrar o método de pagamento que para ele se adequa. Como é que se encontra aqui então o equilíbrio? O equilíbrio aqui encontra-se em tendo um checkout muitas vezes mais conciso do que aquilo que as marcas acham que devem ter. Eu diria que às vezes menos é mais. É preferível apostar aqui na fiabilidade das soluções, ou seja, temos soluções que são conhecidas e reconhecidas pelo consumidor e que são fiáveis e que sabemos que ele vai à procura, que sejam transparentes, que este também é um ponto cada vez mais importante para o consumidor e que vão ao encontro das suas necessidades. Eu já vou detalhar aqui um bocadinho mais este ponto, ia só tocar aqui ainda na questão das barreiras, porque não é de menosprezar. A questão da segurança é muito importante, ter os certificados de segurança necessários e publicitá-los. Isto transmite confiança ao consumidor. E quando se utilizam meios de pagamento, também trabalhar com marcas que ofereçam estas seguranças. Sabemos também que custos inesperados no checkout, portos de envio que não estava à espera, uma taxa administrativa por sabe-se lá o quê, também pode ser um efeito dissuador. E é aqui que entra então de facto como simplificar todo este processo. Uma análise aqui da Statista demonstra que 47% dos consumidores preferem métodos de pagamento específicos devido à familiaridade e ao conforto que lhes proporcionam. Portanto, 47% têm uma preferência clara e vão escolher aquele método de pagamento porque o conhecem, porque já o usam e porque sabem que lhes vai facilitar o processo de compra. E a confiança neste método de pagamento é um dos principais fatores para finalizar a compra. Ou seja, aqui, fazendo uma interpretação, é verdade que há uma grande vontade de inovação, de trazermos coisas novas, de seguirmos a mais recente tendência que traz este método de pagamento espetacular que lá fora está a crescer de uma forma gigante. Sim, mas se for algo que o consumidor, o nosso consumidor, o consumidor português, ainda não conhece, não é aquele consumidor que vai saltar logo e vai querer, é isto mesmo, vou já experimentar. Tem que ter a garantia de que... Tem que ter a garantia, tem que ter alguma confiança, tem de já ter ouvido falar por A, B ou C que aquele método é confiável. No que diz respeito a dinheiro e aos pagamentos, diria que o consumidor português não é o mais audaz. Tem alguma prudência na forma como o faz. Depois esta questão de termos checkouts com tudo e mais alguma coisa, e é fácil visualizar, pode pagar por multibanco, pode pagar por MBWay, pode pagar por Visa Mastercard, PayPal, alguns ainda têm por pagamento à cobrança, transferência bancária, já vou em 6 ou 7 linhas e por aí fora. Este excesso de informação no checkout cria muitas vezes um fenómeno no consumidor que se chama a sobrecarga cognitiva, que é quando ele tem tanta escolha que já não sabe o que é que há de escolher. E então, em vez de escolher, hesita. E começa a ficar reticente e começa a pensar demais. E nós sabemos às vezes que o pensar demais leva-nos a... se calhar então não vou comprar. Sim, ou adiamento também, possivelmente. Exatamente. Ou vou pensar nisto mais tarde, e depois acabo já por não comprar. Isto é uma frustração que leva ao abandono do carrinho em sensivelmente 7 em 10 consumidores.
Portanto, é bastante, no panorama online, é bastante relevante. Portanto, um check-out limpo, conciso, com opções limitadas, mas fiáveis, acho que tende aqui a transmitir, sem dúvida, um maior profissionalismo e segurança. Podemos então direcionar aqui a conversa para o Buy Now, Pay Later, que também sabemos que tem tido um crescimento acelerado no contexto europeu, portanto, devido à pressão financeira que tem acontecido nos últimos anos, e prevê-se um aumento entre 15% a 20%, penso eu, até 2028. Portanto, e era para percebermos um bocadinho se Portugal é atrativo para este tipo de soluções, se há mercado, qual é que é a sua perspectiva a este nível? Acha que é para evoluir? Sim. Bom, um estudo da McKinsey aponta para que cerca de 60% dos consumidores com idade entre os 18 e os 34 anos preferem soluções de Buy Now, Pay Later ao crédito tradicional. Muito pela questão da conveniência. Acham que é uma forma também de fazer compras de forma mais controlada e de mais fácil gestão. O que é interessante, porque revela aqui também uma preocupação das novas gerações sobre o controle orçamental. Até porque muitas vezes associamos as soluções de Buy Now, Pay Later e este crédito também a compras desenfreadas e talvez até algum endividamento, e a verdade é que os jovens que procuram este tipo de soluções procuram precisamente para uma gestão orçamental mais controlada. Sabem exatamente o que é que vão pagar mensalmente pelaquela compra e permitem fazer a gestão do seu cash flow. O comércio eletrónico em Portugal está em crescimento, sabemos que tem aqui uma projeção de expansão anual de cerca de 15% até 2028, são dados da ACEPI, e o Buy Now, Pay Later aqui acaba por se integrar de forma intuitiva nos checkouts online, facilita os processos de compra e ajuda a aumentar a conversão, especificamente em setores como a moda, a tecnologia e o lazer, que são aqui os setores onde efetivamente há uma grande apetência e uma grande procura por este meio de pagamento. E em Portugal, como na Europa, estes meios de pagamento estão aqui a ganhar tração, são cada vez mais populares, pela simplicidade, acima de tudo, a conveniência. Segundo a Groundview Research, o mercado global do BNPL vai crescer a uma taxa anual de 21% até 2030. E Portugal vai acompanhar esta tendência, aqui impulsionado também pelo crescimento que se espera no comércio eletrónico. Portugal tem aqui uma particularidade interessante, que é há uma elevada taxa de penetração nos smartphones e aqui também um aumento da literacia digital, o que torna aqui o nosso público nacional especialmente receptivo a métodos de pagamento que sejam alternativos e digitais. Isto reflete-se, por exemplo, também na forma como o MBWay cresceu e tornou-se um meio de pagamento super comum e super apetecível pelo público em geral. Todas as soluções de Buy Now, Pay Later, em geral, ou a grande maioria, oferecem de facto estas experiências de compra fluidas e digitais e alternativas aos métodos convencionais e, portanto, e que podemos facilmente utilizar no nosso smartphone, que é algo que, como referi, o consumidor português usa para tudo atualmente. Muito bem, já falou aí na possibilidade ou não do endividamento, da literacia digital e, inevitavelmente, este tema converge aqui para a questão da literacia financeira e para a transferência. Portanto, sempre que se fala no recurso a crédito e nestas opções de pagamento parceladas, portanto, o Buy Now, Pay Later, estão associadas, de facto, aqui uma maior necessidade de transparência, portanto, da empresa que fornece, da instituição financeira que fornece a solução para com o consumidor. Como é que vocês atuam nesta medida? Portanto, a Cofidis, que posicionamento assume nesta área? Bom, a Cofidis tem um compromisso muito ativo com a literacia financeira, desde há bastante tempo e especialmente aqui naturalmente no contexto do crédito ao consumo, mas também no contexto das soluções de pagamento. Nós reconhecemos que aqui o conhecimento e a transparência são fundamentais na relação que estabelecemos com os nossos consumidores. Percebemos a importância de uma utilização consciente e responsável das ferramentas financeiras e temos nos posicionado sempre como uma instituição que valoriza a clareza e a formação dos seus consumidores, adotando diversas iniciativas de literacia financeira.
Nós temos um site com uma série de conteúdos educativos, artigos, vídeos, guias práticos que dão informação ao consumidor relativamente a crédito, mas também relativamente a vários aspectos da vida financeira dos consumidores. Esta informação está disponível no nosso website ou em outras plataformas digitais, como por exemplo o site Contas Connosco. Destaque também o apadrinhamento que nós fizemos ao programa online de literacia financeira, que se chama Personal Finance MBA, que foi desenvolvido pela Magma Studios, e contamos com, portanto, isto decorreu durante o ano 2024 e ainda está a decorrer com mais de 18 mil alunos inscritos. Todo um programa em vários módulos dedicados a vários aspectos da vida financeira. No Dia Mundial da Poupança também organizámos um Open Day de educação financeira nas nossas instalações e trouxemos mesmo, acho esta particularidade interessante, as financeiras às vezes parece que são um bocadinho fechadas, não é? Não abrem assim tantas portas, temos aquela ideia de isto é tudo malta cinzenta nos seus fatinhos e olhar para folhas em Excel. No nosso caso decidimos efetivamente mostrar que há um outro lado, um lado humanizado, alegre, de pessoas para pessoas. Então trouxemos uma série de jovens para as nossas instalações, onde estão todos os nossos colegas e colaboradores, para um Open Day de literacia financeira, e foi super interessante de vermos o quão as gerações mais jovens estão efetivamente muito interessadas em saber mais, em saber como gerir o seu futuro financeiro, e sentem que não recebem essa informação, se calhar pelas vias institucionais, a escola, etc., e então procuram outras formas de obter essa informação. Esta preocupação que nós temos com a literacia financeira, com o uso responsável dos nossos produtos, também se refletiu, inclusive, até na forma como criámos o nosso produto de Buy Now Pay Later, o Cofidis Pay. É um produto que não tem juros nem encargos para o cliente, que geralmente faz parte do apanágio dos produtos Buy Now Pay Later, e, portanto, aqui tem esta questão também da transparência, mas destaco que, mesmo em situações de incumprimento, a Cofidis não cobra no Cofidis Pay comissões de atraso aos seus clientes. Portanto, não temos aqui uma postura de contribuir para uma eventual deterioração da situação financeira de um cliente que esteja a enfrentar uma dificuldade. Portanto, no Cofidis Pay é um produto que não tem comissões de atraso para o cliente e que não pretende aqui aumentar ou agravar algum bolo, alguma bola de neve que possa estar a acontecer na vida do cliente neste momento. Muito bem, voltando aqui um bocadinho atrás, fiquei curiosa, vocês estão numa posição um bocadinho privilegiada para perceber o estado da literacia financeira relativamente aqui ao consumidor português. Referiu, pelo menos aqui na faixa etária mais jovem, que há interesse em saber mais. Mas que balanço faz das questões que vos colocam, dessa percepção que vocês possam ter, precisamente por terem um contacto mais direto? Que balanço faz dessa... Que há muita falta de literacia financeira. Isso é óbvio e acho que cada vez mais se fala disto. Muitos jovens chegam ao mercado de trabalho com pouca noção, às vezes, das coisas básicas associadas, por exemplo, a crédito. Começam a trabalhar, começam a pensar em eventualmente comprar uma casa, e conceitos como TAEG, TIC, impostos associados também são desconhecidas. Já ouviram falar, ouvem nos anúncios, mas muitas vezes as implicações que isto tem são desconhecidas. Mas destaco muito positivamente o interesse cada vez mais crescente em saber mais, em fazerem escolhas cada vez mais informadas e comparadas, ou seja, cada vez mais. Antigamente, se calhar, também havia menos opções. Pedir a chamada segunda opinião, não é? Exatamente. Era muito, eu preciso, eu vou ali, é aquilo que eu peço. E atualmente há de facto aqui uma preocupação em comparar as ofertas do mercado e escolher aquela que mais se adequa à minha necessidade. Focando aqui na regulamentação da União Europeia, porque estão previstas aqui umas alterações que penso que já estão em curso, ou melhor, vão estar em curso em 2025, para serem aplicadas em 2026, exatamente, relativamente aqui ao crédito ao consumo, com aqui algumas medidas um bocadinho mais apertadas. O que é que está em cima da mesa? Como é que vocês pretendem responder a estas novas medidas? Bom, nós vemos com muito entusiasmo a chegada da nova diretiva de crédito ao consumo. Portanto, ela tem que ser transposta até novembro de 2025 e depois aplicada até 2026. Vemos com bastante entusiasmo, principalmente na perspectiva do Buy Now Pay Later, porque acreditamos que isto vai trazer algo ao mercado que neste momento não está a existir, que é uma regulação
clara, transparente e igual para todas as entidades. Portanto, eu acho que quer o consumidor, quer as financeiras, mas principalmente o consumidor, vai beneficiar desta supervisão que passará a ser comum e a mesma para todas as entidades. Nós sempre, a Cofidis sempre se posicionou de uma forma muito transparente e clara relativamente a estas questões legais, portanto, quando a diretiva for transposta em Portugal, iremos analisá-la e iremos adaptar-nos naturalmente àquilo que a regulação obriga, e achamos que isto vai ser aqui uma oportunidade também para o mercado para crescer de uma forma, passando a redundância aqui, mais regulamentada, mais organizada e em pé de igualdade para todos os atores e players que neste momento estão no mercado do Buy Now Pay Later em particular, visto que será aqui esta parte do mercado que terá se calhar as maiores consequências, digamos assim, desta nova diretiva. Especificamente aqui em relação à solução Buy Now Pay Later da Cofidis Pay, gostaria de ressaltar aqui algumas características. Portanto, isto, além do e-commerce, também tem aqui algum impacto no ponto de venda das lojas físicas. Sim. Ressalta desta solução. Sim, o Cofidis Pay, portanto, é uma solução de pagamentos no setor de Buy Now Pay Later que permite ao cliente fracionar a compra de bens ou serviços, quer em loja física, quer em loja online, em prazos que vão dos 3 aos 12 meses. Estamos a falar de um processo, portanto, sem juros nem encargos para o cliente, naturalmente. É um processo totalmente digital, extremamente rápido. Estamos a falar de uma operação que numa loja física poderá demorar no máximo 3 minutos a ser feita. Numa loja física estamos a falar de uma app que é descarregada para um tablet ou um smartphone do comerciante e é onde é feita toda a operação, ou seja, não tem necessidade de TPA adicional ou outro tipo de integração. Quando falamos do online, estamos no checkout, junto aos outros meios de pagamento, e aí é o cliente que realiza a sua jornada, também aqui totalmente digital e automatizada. Portanto, o nosso processo de decisão é algo que demora 10, 15 segundos a ser realizado e para o qual só precisamos também de um número muito restrito de documentos, nomeadamente cartão do cidadão, cartão de identidade do cliente e um cartão bancário, débito ou crédito, onde fazemos o débito depois das mensalidades. Portanto, algo de extremamente fluido e rápido, tal qual como o consumidor necessita neste momento. E uma aposta aqui nos vários canais. Sim. Apenas um pequeno ponto para finalizar e que tem a ver com esta questão da confiança, na confiança e no reconhecimento. E precisamente neste mundo do Buy Now Pay Later, onde vemos muitos novos players, por vezes desconhecidos, chegar ao mercado português, diria que para o consumidor ter a confiança da marca Cofidis, que está em Portugal desde 1996, que tem uma elevada notoriedade, pode ser aqui também um fator de decisão importante, traz uma maior confiança ao consumidor e dizer que também temos a confiança do mercado, visto que já estamos presentes em mais de 2.500, creio eu, pontos de venda neste momento e com um crescimento muito acentuado todos os anos. Um sucesso, portanto. Obrigada. Obrigada. Terminamos assim mais um episódio do podcast @Retail. Agradeço a todos os que nos acompanharam desse lado. Esperamos por si no próximo episódio. Até lá, acompanhe a distribuição hoje através do site, das redes sociais e da revista em papel. Muito obrigada. Este podcast tem o apoio da Cofidis Pay.